Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Novamente aqui com vocês, a nossa constante colaboração com o canal do professor Paulo Gala no YouTube. O professor Paulo Gala, que sempre nos brinda com excelentes entrevistas aqui, veio mais uma vez aqui com a gente conversar sobre cadeias globais de valor, ou seja, importação, exportação de insumos, equipamentos, máquinas, bens essenciais, nos tempos da pandemia do coronavírus. O mundo desorganizou por completo. As cadeias de suprimento já estão todas fragmentadas. Muitas fábricas, inclusive em países completamente desenvolvidos e bem estruturados, estão paralisadas porque não conseguem receber componentes, insumos, etc., matérias-primas de fornecedores. Né? Ou seja, todo esse panorama do comércio internacional já está alterado. Vai provocar naturalmente resultados profundamente negativos na economia do mundo inteiro ao longo desse ano de 2020. Então, vou começar aqui com o Paulo Gala, trazendo para ele a primeira pergunta. Você que acompanha, Paulo, aí a realidade da economia mundial, assim, tão de perto como gestor e como estudioso, professor de economia, qual tem sido aí a sua análise, seu diagnóstico sobre o impacto dessa pandemia sobre as cadeias de suprimento e as cadeias internacionais de comércio? Boa, legal, Fausto. Prazer aí falar com você de novo e com todo mundo. A crise, ela tem um lado positivo, né? Ela vai demonstrar para a gente, já está demonstrando de maneira muito clara as desvantagens das cadeias globais de valor, né? Então todo mundo fala, e obviamente que você tem uma vantagem nisso, que é o bom e velho divisão do trabalho do Adam Smith, né? A ideia de você ter uma cadeia global de valor é que cada um vai se especializando numa tarefa, né? E ao se especializar, ele fica mais eficiente, ele adquire mais conhecimento daquilo e produz o que os economistas chamam de ganhos de comércio, né? Que é a especialização decorrente da divisão do trabalho. Então, quando você tem uma cadeia de valor global, a ideia é que todas as empresas do mundo todo se especializam e passa a haver uma divisão de trabalho entre essas empresas. Isso aumenta a eficiência produtiva do planeta, né? Isso ali, inclusive, é muito bonito no modelo teórico na cabeça de um economista, né? Mas obviamente que tem problemas, né? A realidade impõe problemas a esse tipo de ideia esquemática, né? Que, claro que, num certo sentido, essas forças estão operando e o sistema produtivo mundial virou, de fato, muito mais eficiente hoje do que ele era há 10, 15, 20 anos atrás. Quais são os dois problemas graves que agora aparecem de maneira clara? É só você abrir o jornal. Número um, existem questões de soberania e estratégicas. Uma cadeia global de valor, ela não está colocada num plano neutro, né? Você está me ouvindo alguma interferência aí? Não. Não, não, te ouço bem. Tá. Então, a cadeia global de valor não está colocada numa mesa plana, num campo neutro. Ela está colocada num campo geopolítico, onde todas as empresas defendem, e governos defendem seu interesse, né? E, obviamente, que agora o interesse é que as pessoas não morram por conta do coronavírus. Então, está muito claro que os países estão usando os seus sistemas produtivos para o que eles precisam, estão proibindo a exportação de peças e componentes e elementos que são vitais na produção desses, especialmente os equipamentos médicos ligados à cura a tentativa de cura do coronavírus. Né? Então, essa questão da soberania e dos setores estratégicos, né, aparece de maneira clara, porque, em geral, quem acredita de maneira muito inocente na coisa da cadeia global de valor, acha que é como diz um amigo meu, é como se fosse, você acha que é aquele amigo secreto do final do ano, que você leva o seu presentinho, o outro leva o dele, aí vocês trocam, aí todo mundo se abraça, se beija, fica feliz. Não, não é isso. A cadeia global de valor é um campo de porrada, geopolítico. Então, de repente, um cara fecha a fronteira e fala, amigão, aqui você não produz mais nada. Amigão, aqui eu não vou te exportar mais, Taiwan proibiu a exportação de máscara. Então, a primeira coisa que a gente tem, eu, você, Fausto, todos os economistas que estudam essa questão do ponto de vista prático, a gente sempre soube disso, né? Agora, na crise, isso aflora, e aí todo mundo enxerga, fala, putz, não tem ventilador, putz, Taiwan não quer exportar a máscara pra gente, né? Então, isso deixa claro. Primeiro ponto. Segundo ponto, existe uma hierarquia tecnológica nas cadeias globais de valor. Então, as pessoas têm dificuldade em enxergar aquela ideia de que produzir soja é igual produzir uma máquina fotolitofotográfica que a Holanda faz, que custa 100 milhões de dólares uma máquina. Então, é evidente que o core tecnológico é protegido por empresas e pelos países mais ricos. Eles não transferem o core tecnológico para a cadeia global de valor. Então, a inserção que se dá dos países é uma inserção, vamos dizer assim, subordinada, né? Então, os países mais pobres e o Brasil, que é um wannabe, né, cadeia global de valor, ele se insere de maneira o quê? Subordinada. Ele vai fazer sempre o mais pobre, o mais barato, o mais fácil, o mais simples. Ele nunca vai conseguir penetrar no core tecnológico
que as multinacionais protegem. Então, por exemplo, você vê que muitos países estão com dificuldade de fazer, inclusive, o ventilador de respiração. A China domina já, então esse é um core tecnológico que ela dominou. Ela não vai entregar de bandeja, isso é proprietário dela. Ela vai vender para as pessoas, ela vai cobrar, isso se chama capitalismo, né? Então, esse core tecnológico tem um valor fundamental. Então, as cadeias globais de valor não são cadeias neutras em que você pode comprar qualquer coisa e vender qualquer coisa, né? Naquela ideia simplista da divisão do trabalho do Adam Smith e da especialização dos ganhos de comércio. Existem, obviamente, ganhos de comércio, a especialização é boa, só que existem posições estratégicas nessa hierarquia de domínio tecnológico. Então, hoje, quem domina a tecnologia manda, e ele não vai te dar de graça ou te vender os produtos dele baratinho, né? Então, eu acho que a crise do coronavírus, eu estou falando em termos teóricos, abstratos, mas imagino que você já tenha pensado aí em vários exemplos práticos disso, né? Até se você puder falar. Mas, então, o coronavírus deixa claro a natureza brutal das cadeias globais de valor, por assim dizer. Aquilo ali é um campo de guerra, não é uma brincadeirinha de amigo secreto. Eu até tuitei sobre isso outro dia, lá no meu Twitter, sobre a brutalidade do comércio internacional. Foi até em referência a uma mensagem enviada pelo nosso grande colega e super cabeça também dessas discussões, que é o Felipe Augusto Machado, né? Eu peguei uma coisa dele, passei para diante e falei disso. Uma das coisas que isso mostra é a brutalidade do comércio internacional. De fato, é como você diz, uma questão de vida ou morte, por pior que seja, é a melhor situação para você ver a realidade tal como ela se mostra. Olha, enquanto você falava, vinha na minha cabeça tudo que eu tenho pesquisado aí, já tem uma semana e meia, mais ou menos, que eu comecei a fazer essa pesquisa, a respeito do que é a indústria de equipamentos médicos hospitalares e insumos de EPI para situações médico-hospitalares no mundo, né? E as capacidades do Brasil diante disso. Você está por aí ainda? Ah, voltou. Tô te ouvindo, Beleza. O Brasil, por exemplo, só para ficar num exemplo, a questão vou até dar dois, que foi o que eu falei lá na minha pequena reportagem lá na Revolução Industrial Brasileira, mas no Brasil, hoje nós temos a seguinte carência. Somos produtores de celulose, que é um bem primário, e, portanto, conseguimos produzir o tal do TNT, o tecido não tecido. Mas a qualidade de TNT que nós conseguimos produzir é muito elementar. É quase uma commodity, é um produto que se faz em qualquer lugar do mundo. Ele é suficiente, lá de uma determinada gramatura, para produzir a máscara cirúrgica, que é aquela máscara que não tem aquele formato rígido, é mais uma cobertura mesmo, né? Que prende atrás da orelha, naturalmente, e ela serve para determinadas circunstâncias de proteção. Por exemplo, uma pessoa está infectada e quer impedir que outros se contaminem, desde que não haja muito contato próximo, ela é suficiente. Mas ela não é uma máscara capaz de proteger um cirurgião, um médico intensivista, um enfermeiro, numa situação de UTI, onde o ar já tem em suspensão o vírus passeando para lá e para cá. Então, qual é a diferença? O TNT básico, elementar, que é possível de se produzir no Brasil, como é possível de se produzir em vários lugares do mundo, não dá conta disso. Qual é o tipo de não tecido que permite se produzir a tal da máscara N95, que essa sim dá 5% de filtragem? É o chamado polipropileno melt blown. É um polipropileno tratado a quente, numa tecnologia muito específica, dominada pela 3M nos Estados Unidos, por alguns fabricantes chineses e acho que muito poucos outros lugares, que submete o polipropileno a um processo a quente, né, um processo térmico, é um termoplástico, e que, depois dele se dissolver e se reintegrar, a maneira como ele se reintegra é formando uma trama de fibras muito finas que, ao mesmo tempo, impede, quase que bloqueia, né, a passagem de qualquer partícula de maior tamanho, mas não impede a passagem do ar. Então, é uma coisa absolutamente espessa, porém muito leve. Uma vez que se produz esse material, se molda ele no formato de uma máscara, ela fica vedada, né, no rosto, através de uma estrutura metálica de contorno e do elástico, que eu imagino que deve ser muito forte, né, porque eles ficam, inclusive, com marcas no rosto. Uhum. Esse produto, que parece tão simples, acabou se revelando um produto muito complexo. Resultado, a crise do coronavírus mostrou que não vamos ter máscara N95 para todos os intensivistas, médicos, enfermeiros no Brasil durante a crise. Não teremos. Porque
as capacidades produtivas do mundo não são suficientes para atender um grande pico de demanda. É uma demanda excepcionalmente grande, né? E o Brasil, aliás, por razões aí de uma extra estupidez política, né, começou a afastar ainda mais a boa vontade, né, dos provedores mundiais de não esse tipo de material. A outra questão foi a do ventilador. A do ventilador é ainda mais curiosa, para você ter uma ideia. O ventilador pulmonar é aquele equipamento que faz o sujeito viver, né, numa situação de intubação, né? Frequentemente ele entra por dentro das vias respiratórias para jogar o ar lá dentro. A fonte de ar tem que ser uma fonte externa, remota, ou seja, existem adaptações com a tal da Ambu Bag, né, que é aquele respirador manual que você tem que apertar. Tem gente desenvolvendo sistemas mecânicos que fica apertando aquilo recorrentemente. Tem polêmica, por exemplo, várias associações médicas dizem que isso não funciona. E o ventilador pulmonar, que poderia de fato ser a solução, o Brasil tem capacidade produtiva muito reduzida. Eu fiz lá a reportagem, apurei que das 10 empresas, ou 11, não me lembro agora, que tem registro na Anvisa para fazer o fornecimento do ventilador pulmonar, só 3 são industriais nacionais, fabricantes nacionais, que têm, logicamente, uma quantidade acima da metade, provavelmente, de insumos importados para a produção de uma única. Né? E mesmo a empresa argentina, porque, pasme, né, acredite se quiser, existe uma empresa argentina, com uma filial, aliás, em Santa Catarina, que faz ventiladores pulmonares, ela está priorizando, obviamente, o mercado argentino. Então, você tem uma situação de absoluta dependência tecnológica. O ventilador tem muitos componentes que precisam ser, inclusive, trocados a cada ciclo de uso, como membranas, filtragens, as mangueiras. Aquilo precisa ser esterilizável, não é simplesmente um tubo de silicone ali qualquer. Então, a realidade nua e crua é que nós estamos aí agora discutindo reconversões industriais que provavelmente não acontecerão nem a tempo, nem dentro da qualidade técnica exigida, e uma série de projetos aí que eu gostaria muito que não ficassem, que não fossem tímidos, mas alguns deles já foram, inclusive, classificados como projetos que não vão andar. Então, é realmente a conexão entre a brutalidade do comércio internacional, essas cadeias globais de valor, que na hora do aperto se protegem, mais a nossa perda de capacidade de sofisticação produtiva, né, nos trouxeram aí essa realidade que agora vai gerar realmente muito sofrimento aí para o Brasil, não tenha dúvida. Não, é isso, Fausto. Eu não vou nem comentar mais nada, porque você colocou de maneira tão brilhante, deu os exemplos que encaixaram de maneira tão perfeita que parece até que a gente combinou antes, mas é importante dizer para as pessoas que a gente não combina nada aqui, tá? A gente fala rapidamente, fala, ó, nós vamos fazer um vídeo disso, tá? Fala o que você acha, que eu acho e pronto. Então, né, o que ficou tão bem encaixado que você falou que parece que a gente combinou o jogo, mas não foi nada disso. Então, enfim, obviamente que eu não poderia concordar mais com tudo isso aí que você falou e que você mostrou, que é uma evidência brutal, né? Uma evidência brutal da brutalidade das cadeias globais de valor. E se a gente continuar acreditando em Papai Noel no Brasil, infelizmente, Fausto, a gente vai seguir sendo surrado no comércio internacional, né? Mas é para isso que a gente também continua, né, martelando, a gente vai continuar conversando, debatendo. Acho que fazemos um bom combate, né? O nosso debate é um debate com embasamento, é um debate necessário, tanto o seu canal como o meu canal e várias outras iniciativas que vocês economistas estão tomando, nós aqui do lado da comunicação também estamos tomando. Aos poucos, nota-se que isso está gerando, né, volume. Então, eu acho que, tirando aí algumas tentativas de nos sabotar, que umas cabeças brilhantes do Twitter, né, costumam empreender contra nós, eu acho que o nosso argumento ele é muito válido, ele é muito, a denúncia que nós fazemos a respeito disso tudo ele é muito consistente, é real, né? As carências se colocam e isso é medido não em modelos econométricos, mas é medido em situações concretas de vida ou de morte, atendimento, escolha de quem vai viver e quem vai morrer, etc, etc. E no próprio desenvolvimento em geral da economia do Brasil. Mas é isso, Paulo. Obrigado mais uma vez pelo vídeo. Se quiser falar uma última coisa aí, fica à vontade, senão eu vou tacar pau aqui. Beleza? Você que nos assiste, se inscreva no canal do Paulo Galho, se inscreva na Revolução Industrial Brasileira. Muito obrigado.